Graça e paz, boa noite. Eu vou ler aqui com vocês hoje a passagem que eu estava orando, né? Junto com a minha igreja, todo dia a gente pega uma hora de oração e cada um do seu lar, né? Devido do que está acontecendo aí, a gente ora pelo país, a gente ora pelo mundo, pelos irmãos. E na minha oração hoje o Senhor me deu uma palavra que está em Isaías 38, do 1 até o 6. Eu vou ler para vocês. Diz assim: Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor: Põe as suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois, o rei chorou amargamente. Então Isaías recebeu esta mensagem do Senhor: Volte a Ezequias e diga-lhe assim, diz o Senhor: O Deus do seu antepassado, Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Sim, defenderei essa cidade. Olha que palavra forte. E orando pelo país, pela nação. Novamente uma palavra forte, né, que Deus me deu. Que o rei Ezequias ele estava gravemente doente, né? E aí o profeta Isaías foi lá, a mando do Senhor, dizer para ele que ele ia morrer, que era para ele pôr tudo em ordem, a casa dele em ordem, que ele iria morrer. Imagina, alguém chega para você e ter que dizer para você, você vai morrer? Qual é Qual é a nossa atitude? O que a gente pensa, o que a gente faz? E Isaías foi lá, anunciou a morte para ele. E o que ele fez? Virou-se para o lado e começou a orar, começou a suplicar ao Senhor. Ele começou a lembrar ao Senhor de tudo de bom que ele fez, das coisas boas que ele fez. E aí se lamentou, chorou. E aí Deus se compadeceu. Deus se compadeceu, teve misericórdia e foi lá de novo, através do profeta Isaías, levar outra mensagem para ele, que Deus havia anulado, né, aquilo que ia acontecer com ele. E nós, como filhos de Deus, né, a gente que tem uma vida de oração correta, certa, ativa, nós somos ouvidos por Deus quando a gente clama, quando a gente chora, quando a gente é sincero com o Senhor, né? A gente vê isso com Ezequias, como foi com ele, né? Que através da oração dele, o Senhor anulou, pela sua misericórdia que só Deus tem para nos dar, ele anulou a morte dele. E não só isso, né? Que ele também, além de ele estar doente, ele estava sendo perseguido pelo rei da Síria. E ele estava preocupado com isso também, né? E aí ele se recuperou, Deus foi lá, disse para ele que ia anular tudo, que podia ficar em paz. E aí ele, após a recuperação dele, ele foi escrever um testemunho, né? Ele escreveu lá um testemunho contando como ele estava se sentindo, o que Deus havia feito com ele, por ele, né? Como Deus restaurou a saúde dele. E a gente tira de lição que a gratidão do rei, né? Ele foi grato a Deus. Ele testemunhou pelo que Deus fez na vida dele. Mesmo em crise que ele estava, na doença, em crise, em perseguição, que o rei da Síria queria matar, exterminar eles. Então,
a gente tem que ser grato a Deus. Mesmo com tudo que está acontecendo, mesmo que as coisas vão mais além do que a gente pensa, e esse testemunho dele atravessou gerações. A Bíblia atravessou gerações. E ainda hoje ela nos encoraja a confiar no Senhor. Igualmente ele fez, foi grato e acreditou sim no Senhor, que o Senhor ia curar ele e livrar dele. Porque além da sua doença física, tinha esse problema, que ele estava sendo perseguido, né? E Deus não só curou, como também livrou ele. Livrou ele do rei da Síria, para que mal nenhum chegasse a ele, nada acontecesse. E o que Deus me diz é que Deus está no controle. Deus está no controle do Brasil, Deus está no controle do mundo. E ele me disse também que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E todas as coisas inclui tudo. Inclui o lado bom e inclui o lado ruim, né? Então, haja o que houver, aconteça o que estiver acontecendo, vamos continuar orando, vamos continuar juntos, orando pelo nosso país, pelos outros países, né? Pelas nossas igrejas. Então, querida, essa é a palavra que hoje eu tenho para compartilhar com vocês. Eu não podia ir dormir, né, sem fazer esse vídeo para vocês, que a palavra de Deus ela é muito forte, então ela fica dentro de você e você precisa passar, você precisa compartilhar. Que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesses dias, que a misericórdia do Senhor, assim como teve com o rei Ezequias, seja conosco, que possamos estar firmes, orando, pedindo a Deus que Ele faça a vontade dEle para as nossas vidas. E vamos continuar orando e jejuando, o Brasil se unindo, as pessoas se unindo em favor daqueles que estão numa situação pior do que a nossa, né? Graças a Deus a gente hoje está podendo estar de pé orando. E eu creio que no tempo de Deus Ele vai fazer. As mãos dele está estendida para o Brasil. A gente é uma nação escolhida. Nós somos abençoados por Deus. Pena que muita gente deixa passar isso, não percebe o quão abençoado é o Brasil, né? Muitos têm sonhos de ir para fora, se ilude com tanta coisa. Eu agradeço por ter nascido aqui, por ser brasileira, né? Então eu peço a Deus que cubra assim essa nação com o sangue dele. E que a graça e a paz do Senhor esteja com você também. Mais uma vez eu agradeço a Deus, eu agradeço por poder transmitir para vocês aquilo que Deus fala comigo. Que assim como Ele falou comigo, essa palavra pode tocar no coração de alguém também. Então que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você também. Assim como está sobre a minha vida, sobre a minha casa. E eu creio que algo bom vai acontecer em meio à tempestade. Que Deus Ele vai fazer por nós. Amém? Que o Senhor esconda vocês debaixo do esconderijo dEle. Que guarde cada um, cada família. Que derrame o seu sangue em cada família, em cada casa nessa noite. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Para Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Fiquem em paz.